Tem sido um privilégio para mim todos os domingos estar compartilhando a palavra de Deus com vocês. E essa série especialmente, que foi inspirada na vida de Jonathan Edwards, que com 19 anos, 1722, com 19 anos, na cidade de Northampton, lá em cima, no estado de Connecticut, ele começou a escrever as suas primeiras resoluções de vida pessoal com Deus. Ele era um menino, um jovem, que levava a sério a sua vida com Deus. E ele decidiu, de modo próprio, entendeu? Pessoalmente, sem interferência nenhuma de ninguém, tomar algumas providências e algumas sérias decisões, ou sérias resoluções. São decisões importantes que ele tomou para a vida dele, com 19 anos. E ele continua, então, fazendo as suas resoluções, chegou ao final, ao número de 70, quando então ele partiu com 55 anos de idade, agora já presidente da Universidade de Princeton, que antigamente era conhecida como Colégio de Nova Jersey. Ele foi o terceiro presidente. Tive o privilégio de visitar o seu túmulo lá no Jardim dos Príncipes, como é chamado, o lugar específico onde é guardado os corpos dos presidentes daquela universidade. Mas o que mais me chamou a atenção é que ele, tão menino, tão jovem, já tomou essas decisões para si. Como você leu aqui na nossa introdução, tudo isso é tomado pela graça de Deus. A salvação é graça de Deus, não é conquista de ninguém sai aí lutando, batalhando, não é necessidade disso, porque ela é dada de graça para nós. A salvação é dada de graça para nós, tá certo? Agora, a caminhada de santificação, então, tem uma participação nossa, sim. Tem um preço a ser pago, sim. A salvação não nos custa nada. A santificação nos custa tudo. A santificação não é pela graça? É claro que é, que se não fosse pela graça, nós não conseguiríamos jamais ter uma vida santa, entendeu? E santo não é aquilo que às vezes a gente imagina, que é a pessoa perfeita. Isso não existe. Não existe neste mundo, nessa dimensão, perfeição em humano nenhum. Essa nossa perfeição só vai ser alcançada quando nós estivermos com o Senhor na glória. Agora, enquanto nós vivemos aqui nesse mundo, nós temos que ter uma vida de comunhão com Deus. Nós temos que nutrir uma vida de comunhão com Deus. A nossa vida cristã não se reduz a vir aos encontros na igreja. Estar aqui é apenas parte da nossa comunhão com Deus. Você está entendendo? Então não é aquela história de, bom, eu fui no domingo e está tudo, that's okay, não é? Eu não preciso me preocupar com mais nada. Isso seria uma coisa muito superficial, muito epidérmica. Acho que você concordaria comigo. Da mesma forma, do mesmo modo, de que eu e você precisamos nos alimentar, tomar água todos os dias, obviamente, para manter a saúde dos nossos corpos físicos. Nós também precisamos de uma disciplina, não é verdade? De uma disciplina para mantermos a nossa comunhão com Deus. E eu vou dizer para você uma coisa, ninguém faz isso assim porque quer, porque está afim, sabe? Com Deus não, sabe por quê? Porque tem uma naturezazinha aí dentro de mim, de você, entendeu? Que Paulo já identificou, que não há um homem bom nenhum sequer, está falando do gênero, obviamente, não é? Não há ninguém bom, entendeu? Então essa coisa de buscar na palavra, ter um tempo de oração, olha, se você for esperar ter vontade para isso, esquece, isso não vai acontecer. Nós vamos ter que ser incisivos, ter que tomar uma decisão, ser proativo, entendeu? Deliberadamente, de sã consciência, e dizer, é isso que eu preciso, porque, afinal de contas, quando nós falamos de disciplina, nós estamos falando de atitudes, entendeu? Que nós precisamos tomar atitudes que vão nos levar aonde nós precisamos chegar, aonde nós precisamos estar, querendo ou não, gostando ou não. É mais ou menos parecido com aqueles que têm as suas crianças hoje, mas nós que já passamos da idade das crianças pequenininhas também já passamos, não é? Hoje nossos filhos estão adultos, mas é aquele negócio, você educa, não é? Você chama atenção, a criança não gosta, ela reprova, ela não gosta de ser cerceada, ou de ser exortada, ou de ser, de algum modo, disciplinada,
mas aquilo é importante para ela e você precisa fazer isso, não é mesmo? Ninguém pode se negar a isso. Às vezes eu converso com, principalmente as mamães, né? Falam, ai, eu sofro tanto. Eu sei que você sofre, todo mundo sofre, entendeu? Mas é importante até passar por esse sofrimento, que nós chamamos de sofrimento, que na verdade não é, né? Porque disciplinar, você está visando o bem do seu filho e da sua filha. Então, de igual modo e maneira, nós precisamos também tomar algumas resoluções, porque senão a gente não vai ter um novo ano, vai ser só o repeteco do ano passado. Para não ser a repetição do ano passado, temos que ter atitudes novas, temos que ter uma agenda nova, e é isso que nós estamos propondo aqui. Na primeira semana, a nossa primeira resolução foi baseada em Filipenses capítulo 4, versículo 10 a 13, onde tem um famoso versículo que muita gente usa no Instagram, no Facebook, acha aquilo bonitinho, engraçadinho, bacana, né? Passa para os amigos, manda pelo WhatsApp e tal, mas nunca parou para pensar no poder que há nesse versículo final, quando Paulo disse, não é, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, ou naquele que me fortalece eu posso todas as coisas. E o que nós aprendemos naquele primeiro final de semana dessa série foi que nós, como Paulo, nós precisamos tomar a decisão de estar contentes em toda e qualquer situação. É decisão. Ele estava preso naquela prisão, mas nem a prisão tirou a alegria do coração dele. Foi quando nós dissemos que a alegria para nós não se trata dessa coisa momentânea, passageira. Por exemplo, ontem o meu time começou ganhando na Sub-20, 2-0. Aí eu estava não sei aonde lá, fui para casa tranquilo. Eu estava visitando uma família. Falei, que coisa boa, né? Nós já ganhamos, no segundo tempo, mais uns 2 gols ali, vai ser uns 4-0. Aí eu cheguei em casa, não aguentei a curiosidade, fui ver, tinha invertido o placar. E aí o meu treinador que está ali no primeiro banco trouxe a camisa de São Paulo hoje, eu não sei se ele está querendo me provocar, ou uma coisa assim. A outra São Paulina lá que não veio com a camisa hoje, que sempre vem também, não trouxe hoje, não sei porquê. Logo mais tem um outro jogo, acho que eles estão meio assim cuidadosos, mas tudo bem, entendeu? Mas não é essa alegria, sabe? Meu time ganhou, eu estou alegre, meu time perdeu, eu estou triste. Não é disso que se trata. Chegou sexto, eu estou alegre, chegou segundo, eu estou triste. Isso nós estamos falando de uma alegria natural, está todo mundo comigo aqui? Isso é uma alegria natural. Aqui Jesus oferece é diferente, independentemente das circunstâncias. Há muita tristeza dentro de casas que só tem gargalhada, só tem risada, tem muita piada, tem muita gente funny, engraçada, entendeu? Mas no fundo não tem nada de engraçado, não tem nada de alegre nessas casas. Foi isso que a gente aprendeu. Então nós tomamos a decisão, a resolução firme de termos a alegria do Senhor, porque Ele é a fonte de toda alegria, amém? Foi isso que Paulo descobriu, e foi isso que Paulo entendeu, e era disso que Paulo sobrevivia. A alegria dele não dependia das circunstâncias, por isso estava atrás das grades, sabia que ia ser condenado, sabia que muito provavelmente ele, que era um homem das letras, conhecia todas as leis, ele sabia onde ia parar aquilo. Ele, como cidadão romano, ele sabia que aquilo ia dar em morte, como de fato deu, entendeu? Com a sua morte precoce, provavelmente entre 65 e 66 anos. Então esse homem já sabia de tudo, mas ninguém roubava a alegria dele. E a alegria dele está em Jesus, e ele teve acesso, eu tenho acesso, porque essa alegria vive em mim, ela vive em nós, amém? Vive em você, Jesus vive em você. Jesus vive em você? Jesus vive em você? Então diga, Cristo habita em mim. Cristo habita em mim, com convicção, vamos lá. Cristo habita em mim. Então a fonte de toda alegria habita em você. E aí nós temos que ficar espertos para saber o que está tentando roubar essa alegria, entendeu? Tome a decisão de viver alegre com o tema. E agora em Hebreus capítulo 12, versículos 1, 2 e 3. E foi maravilhoso, porque ali nós falamos sobre a grande corrida, a grande jornada de todas as gerações, em todos os tempos. E ali nós aprendemos que há um povo que aprendeu, não é, em Jesus também, a deixar tudo que atrapalha para trás. Foi o desapego, foi o dia do desapego. E eu espero que vocês tenham tomado alguma decisão a partir daquele domingo passado para cá.
E quem perdeu é muito fácil, é só chegar lá no YouTube da Betânia e você vai pegar a mensagem da semana passada. E você vai ver a que nós somos desafiados. Fomos desafiados a tomar uma séria decisão em relação aos apetrechos, aos acessórios, a tudo aquilo que atrapalha, tanto do ponto de vista físico, quanto do ponto de vista emocional, sentimental, em todas as áreas da nossa vida. Há muita coisa que atrapalha. Falamos sobre mágoa atrapalha, entendeu? Atrapalha ou não atrapalha? Atrapalha. Rouba a alegria, rouba a velocidade, entendeu? Mas aqueles penduricalhos que a gente tem dentro de casa também atrapalham, não é mesmo? Então, se desvencilhando, a séria decisão de se desvencilhar, de se desapegar, de deixar para trás tudo o que atrapalha e o pecado que nos assedia, duas fortes decisões, isso faz uma diferença tremenda. Então, hoje nós vamos para a terceira e última decisão da série Resoluções. Abra comigo a sua Bíblia, por favor, no Evangelho de João, capítulo 15. O Evangelho de João, capítulo 15, versículo 1 até o 8. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 1 até o 8. Hoje nós vamos focar no chamado de Jesus para todos os seus discípulos terem uma vida frutífera. É uma decisão. Eu não vou continuar infrutífero. Eu não vou continuar do mesmo jeito. Eu vou frutificar. O Senhor me plantou para frutificar. Eu nasci para frutificar. A gente ouve tanta gente aí com certas declarações. Eu nasci para ser vitorioso. Eu nasci para ser cabeça e não cauda. Olha, gente, vamos voltar para a palavra. Vamos voltar para o texto. Vamos ouvir Jesus. Entendeu? Senão a gente cai numa frustração. Fica numa expectativa. Você vive numa expectativa que não tem nada a ver com confiança, não é fruto de fé, não é fruto de sabedoria, mas é fruto daquilo que está na nossa mente, na nossa cabeça. Olha o que Jesus falou para os seus discípulos: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês, disse Jesus. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Continuando, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa nenhuma ou coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Olha que promessa maravilhosa. E lhes será concedido. E o último versículo: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim vocês serão meus discípulos. Esta é a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Muito obrigado, Jesus, pela tua palavra. Obrigado por esse testamento, por esse testemunho, por esse legado que o Senhor nos deixou. Obrigado por uma instrução tão clara. Obrigado porque essa palavra vinda de Ti, nós temos segurança e paz no nosso coração. Agora, ajuda-nos a entendê-la e principalmente a interiorizá-la e a praticá-la. Eu peço isso sobre a vida de todos aqui e daqueles também que nos acompanham de suas casas. Em nome de Jesus, é a nossa oração. Amém. O Senhor Jesus está com seus 11 discípulos, sim, porque a essa altura Judas já não está mais no ambiente do cenáculo. Aqui nós estamos falando das últimas horas de Jesus, entendeu? Naquela quinta-feira, Jesus está ali com seus discípulos, passando as últimas instruções para eles. E Jesus agora está falando sobre a relação que eles teriam pós-ressurreição. Já falamos disso aqui, muitos de vocês já me ouviram falando sobre isso. E a gente precisa lembrar disso de novo, para ficar claro na nossa mente o que o Senhor Jesus quer nos ensinar, para que neste mundo agora, a gente aprenda a viver com Jesus aqui e agora. E ter segurança disso e experimentar tudo que ele disse que nós poderíamos experimentar e receber aquilo que ele disse que nós receberíamos. E aí ele usa essa figura, essa alegoria, como a gente chama, essa imagem maravilhosa da videira.
E aí ele começa a conversar com seus discípulos e ele deixa tudo muito claro, dizendo: olha, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Ele está colocando as coisas de modo muito claro, para que os discípulos não tenham dúvidas, porque ele, Jesus, sabia o que ia acontecer consigo mesmo e também o que ia acontecer com a igreja logo na segunda-feira, ou no outro dia seguinte, no sábado, entendeu? O medo, o silêncio, a insegurança. Aí no domingo veio a grande notícia. Mas eles deveriam aprender agora a viver com um Jesus espiritual, não mais com Jesus físico, não mais com Jesus homem ali, mas agora com Jesus espiritual, o corpo transformado. É isso que ia acontecer. Então Jesus explica para eles o que está acontecendo. O meu pai é o agricultor, ele é o dono da vinha toda, ele é o dono da lavoura inteira, ele é o proprietário, por isso que é ele que planta a vinha. Eu fui plantada por ele, é isso que Jesus está dizendo. Eu sou uma vinha dentro do vinhedo. Jesus me plantou, o Pai me plantou aqui. Então essa videira, ela olha para o Pai, ela depende do Pai o tempo todo. A vida da videira vem do Pai. Por isso ele tem autoridade para podar, por isso ele tem autoridade para cortar. Quem corta é o Pai, quem poda é o Pai. É isso que Jesus está dizendo. Agora, vocês são os ramos. E vocês estão ligados a mim. Obviamente que os discípulos entenderam perfeitamente o que Jesus estava falando, porque esses homens estão acostumados a ver videira por todo canto. Quem já foi para aqueles lados lá da Europa sabe do que eu estou falando. Ou então de países assim, onde a videira é uma coisa comum. Vocês que gostam de vinho, que visitaram vários vinhedos, etc., vocês sabem do que eu estou falando. Como que é um milagre maravilhoso, como que aquele ecossistema é maravilhoso, ele é lindo, e ele é simples, e ele trabalha em silêncio, e produz em silêncio, é uma coisa maravilhosa. E aí Jesus está dizendo: então, dessa mesma maneira é a minha relação com vocês. A minha relação com vocês. E tudo que vocês têm que fazer não é nada a não ser permanecer ligados à videira. Olha que maravilhoso, porque toda a obra, todo o resto, Ele faz. Ele faz. O nosso papel é apenas crer na palavra de Jesus, de que nós somos ramos e nós devemos nos portar como ramos. Veja comigo, por favor, o versículo de número 4. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. É isso que ele pede. A decisão que nós vamos tomar nessa manhã é: eu decido permanecer em Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. Mas isso implica em resultados fortes. Porque no momento em que um homem e uma mulher diz: eu decido permanecer em Jesus, você levantou todo o inferno contra você. Todo o inferno contra você. Porque é uma decisão espiritual vital, fundamental. Quando você decide que você vai permanecer em Jesus a todo custo, a todo e qualquer preço. Entendeu? E Jesus disse: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Ele falou isso olhando nos olhos de cada um. Ele não falou do jeito que eu estou falando aqui, empolgado, falando alto. Era uma conversa num cenáculo. Ele estava conversando e ministrando, e ele dizendo: permaneçam em mim. Não era obrigação, não era por fórceps, nunca foi por fórceps. Era um convite a um relacionamento. Essa é a grande diferença entre evangelho e religião. Religião são dogmas, são leis que você tem que observar, que você tem que cumprir. Evangelho é relacionamento. A primeira coisa que tem que acontecer é uma espontaneidade, é uma deliberalidade. Eu estou aqui porque eu quero, porque eu não posso viver sem isso. É uma consciência. Ninguém precisa mandar você tomar água, ninguém precisa mandar você a se alimentar. Quando isso acontece é porque você está doente, concorda? É que você está doente. Então você só é forçado a comer ou a beber quando você está enfermo. E aí a minha pergunta em relação agora do ponto de vista espiritual: e como é que está isso espiritualmente falando? Como que você se alimenta espiritualmente? Aos domingos pela manhã? Ok, mas isso é muito pouco. Eu diria que do almoço essa é apenas a cereja na sobremesa. Você entendeu? Porque o mais importante é eu e você desenvolvermos uma vida de comunhão diária.
com o Senhor, permanecendo com Ele o tempo todo. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. O que é que vocês acham que Jesus quis dizer com permaneçam em mim? Que a não ser que a gente tenha que rever toda a nossa vida. E aí ele usa essa expressão, versículo 4. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. É muito óbvio o que ele está falando aqui. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Os discípulos talvez, estivessem se sentindo já meio que preparados. A gente já viu muita coisa, aprendemos tudo já, está tudo certo. Não se preocupe conosco. Mas Jesus sabe o que ele fala. Ele está dizendo, não filho, você não está entendendo. Ninguém pode dar fruto se não permanecer em mim. E de que fruto que Jesus está falando? Não é para trazer gente para a igreja. Isso é apenas um resultado, entendeu? Fruto é amar a esposa, os filhos, amar a sogra. Agora eu tenho que fazer a minha média com as sogras aqui, porque ultimamente as irmãs estão me dizendo, mas só fala mal das sogras. Tem que amar a sogrinha, os cunhados, aquele colega do trabalho que ninguém aguenta. Permanecer em Jesus nos leva a termos as atitudes de Jesus, a postura de Jesus, que é amor. E é interessante ele falar isso, porque minutos antes, um dos discípulos se desligou do corpo de discípulos, por escolha própria, por decisão. Sim, se você for, nós estamos no capítulo 15, se você voltar ao 13, você vai ver que houve um rompimento aqui. Teve alguém que saiu do ambiente, teve alguém que disse, não faço mais parte disso. Teve alguém que se levantou e disse, eu estou me desligando de você, eu não quero permanecer com você. E aí Jesus disse a ele, o que tu tendes que fazer, faze depressa. Não foi esta a palavra que Jesus deu a Judas? O que tu tendes que fazer, faze depressa. Naquele momento, desligou-se um ramo da videira. Por que eu estou falando isso? Estou julgando Judas? Não. É porque no versículo seguinte disse que o diabo entrou dentro dele. E não tem como você servir a videira e servir ao império das trevas. Ou você está ligado à videira, ou você está perdido, solto. Você entende? É coisa séria. E eu quero que você pense realmente seriamente sobre isso. Versículo 5, por favor, do nosso texto, diz o seguinte: eu sou a videira e vocês são os ramos. Vamos pensar nisso, vocês são os ramos. Quem está falando isso não é um pastor de uma igreja, quem está falando isso é Jesus. Jesus está dizendo, vocês são os ramos. A videira está dizendo, vocês são os ramos. Isso não é uma palavra de teólogo que hoje pensa uma coisa, amanhã outra. Entendeu? É o próprio Jesus que disse, vocês são os ramos. Então vocês são aquilo que Jesus disse que vocês são. Nós somos aquilo que Jesus disse que nós somos. Você não é o que o seu pai, ou numa fase, ou a vida inteira meio surtado, falou quem você é. Te condenando, te desvalorizando, te destruindo, acabando com você, na frente dos seus amigos, da sua primeira namorada. Você entende o que eu estou dizendo? Você não é o que alguns amigos de vocês dizem que você é. Você não é o rótulo que colocaram em você. Você é o que Jesus disse que você é. Vocês são os ramos. Ramos ligados à videira. Amém? Pessoas limitadas como eu e você. Pessoas falhas, que tem muita coisa para mudar, muita coisa para transformar. E é vergonhoso falar isso, que um homem da minha idade já poderia dizer, nossa, aí eu me lembro de Paulo, né? Dizendo, olha, uma coisa eu faço, eu prossigo para o alvo, eu tenho convicção de que eu não cheguei lá, estou muito longe, estou muito distante. E é essa consciência que nós temos que ter mesmo. E só tem essa consciência quem descobre que é ramo, porque o ramo sabe que não pode largar da videira. Existe essa santa insegurança, eu não posso me desprender dele, eu tenho que estar ligado a ele. Prosseguindo no versículo 5, se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Você não tem que batalhar, você não tem que produzir nada, você tem que apenas estar ligado a Jesus, beber de Jesus, receber de Jesus.
de modo muito natural, não tem que fazer nada, tem que estar só ouvindo. Era como Maria. Jesus ia para a casa deles, Maria abria mão de tudo e ficava na frente, bebendo, ali, ouvindo. Mas Jesus disse o seguinte: pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. O que Jesus está dizendo é: basta inspirar, basta receber, basta se deixar ser alimentado, é estar na minha presença, é ouvir a minha voz, é ouvir a minha palavra e crer na minha palavra e vivê-la e obedecê-la. É disso que se trata, porque sem Ele nós não podemos fazer nada. Sem sabedoria de Jesus nós vamos errar. Sem confiar em Jesus nós vamos perecer de medo, de insegurança. Vai trazer instabilidade para a sua casa. A nossa comunhão com Cristo é através dessa seiva que é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo vem da videira e passa pelos ramos e produz o seu fruto na ponta desses ramos. Amém, queridos? É o Espírito Santo que faz isso. É o Espírito Santo de Deus. Muitos de vocês já tiveram experiências difíceis quando se fala de Espírito Santo, eu também. Muitos de vocês já receberam palavras proféticas atravessadas que nunca foram proféticas, que nunca vieram de Deus, e por isso criaram uma resistência, criaram como vou dizer, um bloqueio, levantou-se uma barreira. E eu entendo você, porque isso já aconteceu comigo também, mas nós precisamos separar uma coisa da outra. Isso aconteceu comigo, com você, porque eu fui para ouvir essa pessoa com expectativa, e não com confiança, e não com fé. Expectativa humana de ouvir uma palavra, de precisar ouvir uma palavra. Quer ouvir a palavra? Leia a palavra. Quer ouvir Deus falando alto com você? Então leia a palavra alto. Vai buscar na palavra. Não há nenhuma pessoa aqui, com toda segurança eu posso afirmar, não há nenhuma só pessoa aqui que não possa receber dessa seiva maravilhosa do Espírito Santo de Deus em sua vida. Nenhum de vocês, todos podem receber. Amém? Devem receber, que se não receberem, não vão frutificar, vão se tornar apenas cristãos nominais. São cristãos nominais, tem apenas o rótulo, mas a conduta é incoerente. A atitude não reflete, a fala não condiz, o discurso não coaduna. A pessoa olha para você e ela não vê Jesus em você, ela vê uma outra coisa. E o que nós temos de pessoas reclamando isso, querendo isso, dizendo: onde estão as pessoas de Jesus? Não para ser capacho na vida de ninguém, porque nunca foi essa proposta. Mas onde estão as pessoas de Jesus que vivem Jesus, que vivem paz, que vivem alegria, que vivem amor? É isso. O Espírito de Cristo habitando em nós produz vida, produz os frutos do Espírito. É o Espírito Santo agindo em nós. Lembra de um lugar ou outro que você frequentou, que lá tinha uma hierarquia? E você chegou e descobriu que para chegar lá naquele lugar mesmo, tinha que ser o cara, né? Tinha que fazer não sei o quê, mas não sei o quê, não sei o quê. Jesus acaba com tudo isso. Jesus chama todo mundo de ramo. Todo mundo de ramo. Aqui não tem hierarquia. Ramo não compete um com o outro. Ramo não está ali para competir um com o outro. É tudo igual. E aliás, o ramo também não pode competir com a videira, que é uma outra tendência também, um outro cuidado que nós temos que ter. Você nunca será videira, não confunda as coisas. Você não foi chamado para ser videira, você foi chamado apenas para ser ramo, para frutificar. Aí funciona o ecossistema, aí todo o ecossistema funciona. É só para fazer a nossa parte. Jesus está falando: permaneça em mim, só. Mas sabe o que é? É que nós temos ainda resquícios religiosos dentro de nós, e a gente não aguenta. A gente quer fazer alguma coisa, a gente quer produzir alguma coisa, que dá uma sensação de que, como assim, né? Eu tenho que fazer alguma coisa, senão não tem graça, senão não vale.
Mas é só isso que tem que fazer? Não é? Isso aconteceu mais de uma vez, quando eu estava falando de Jesus para alguém e explicando para ela o processo de entregar a vida para Jesus e o perdão, a salvação imediata e o perdão imediato dos seus pecados através de Jesus. Ela falou: mas é só isso? Claro, aprendeu a vida inteira que tinha que pagar um monte de coisa, aprendeu a vida inteira que tinha que fazer um monte de coisa, e aí descobre que não tem nada disso. Descobre que é apenas uma relação direta com Jesus, é só ouvir a voz de Jesus e obedecer a voz de Jesus e receber o que Jesus está dizendo. Receba, minha filha, sou eu que estou te dando. Receba, meu filho, sou eu que estou te dando. Veja comigo o versículo 6, por favor. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Tem uma explicação para isso. Tem uma explicação para isso. A pergunta é: alguém de vocês aqui tem na sua casa algum objeto de decoração feito com ramos de videira? Algum de vocês aqui tem na sua casa, por exemplo, um móvel feito de ramos da videira? Não. Sabe por quê? Porque não foi feito para isso. Essa madeira não foi feita para, não serve para isso. Só serve para dar fruto. Isso que é fininho, não tem uma forma bonita. Ninguém pode dizer: nossa, esse ramo é bonito, hein? Olha a beleza disso. Não dá para dizer isso. Honestamente, não. Você se encanta com o fruto, se encanta com a folha, aquela coisa linda, etc. Mas com o ramo, não. Será que não foi de propósito que Jesus fez isso? Ele está dizendo: está vendo? Se você não encontrar o seu lugar no reino, se você não se posicionar apenas como aquilo que eu estou dizendo para você se posicionar, você vai ser um galho seco, jogado ao léu, jogado ao vento, entendeu? Que não serve para nada, que não serve para nada. Por favor, só pense comigo: quantos de vocês já se sentiram completamente inúteis? Completamente inúteis. Dizendo: olha, eu já entreguei minha vida para Jesus, os pastores disseram que eu ia ficar feliz, que eu ia ser feliz, mas até hoje eu não vi essa felicidade, não conheço essa felicidade. Quantos já pensaram isso? Quantos pensam até hoje? Falam: meu Deus, eu sou uma mulher crente, eu sou um homem crente, faço tudo que tem que fazer, já fiz tudo que me mandaram fazer, e até hoje nada acontece. O que está acontecendo? Talvez a coisa esteja aí, a sua identidade está equivocada. Você não tem que fazer nada, você tem que ser apenas ramo, e ramo frutífero. E o ramo frutífero é aquele que só deixa o Espírito Santo de Deus fazer. É o Espírito Santo que faz, é Ele que faz. Nós sabemos que permanecemos em Cristo quando nós produzimos frutos, quando sentimos o Pai nos podando. Isso faz parte do processo. A gente fica feliz que é o Senhor me podando, Ele está me usando para isso. É isso que Ele está fazendo. Agora, essa relação de permanecer é natural para os ramos, para a vinha, mas ela deve ser cultivada, pois não se desenvolve automaticamente, que é um outro equívoco. Porque a maioria às vezes pensa dentro da igreja que a coisa é no automático, é por osmose. Não é assim. Deixe-me voltar na academia. É um problema a gente melhorar um pouquinho, não é? Deixa eu de novo pegar no pé do meu treinador aqui, porque hoje ele me paga. Porque quinta-feira eu sofri na mão dele. E velho, depois que fica 2 meses sem exercício, quando volta, quem já passou por isso, levanta a mão. Não me deixa sozinho aí, irmão. Glória a Deus, obrigado. É horrível, dói tudo, dói até a alma. Não é verdade? Dói até a alma. Gente, tem um preço sim. Qual que é o preço? Disciplina espiritual, gente. Nós já conversamos sobre isso ano passado. Eu tenho o sermão todo em PDF, mando para vocês com o maior prazer. Você precisa entrar na linha das disciplinas espirituais. Do que eu estou falando? Eu estou falando de comunhão com Deus em oração, ter um tempo de oração, um tempo a sós, com oração, conversando com Deus. Eu estou falando que você tem que encontrar um lugar na sua agenda, para ter uma audiência exclusiva com o Senhor. É disso que eu estou falando. Eu estou falando que você precisa pegar o texto da palavra de Deus. Não se preocupe, você não vai virar um piegas. Não se preocupe. E você se debruçar sobre o estudo e a meditação da palavra de Deus. Faça uma leitura sistemática. Não fica lendo de maneira avulsa. Senão você se perde, desanima e para. Comece pelos evangelhos. Comece pelo evangelho de João. Entendeu? Leia o evangelho de João inteiro, mas devagar, sem pressa. Vai se alimentando diariamente.
Ali você vai estar ouvindo Jesus falando com você. Esse evangelho especificamente, ele foi escrito com um objetivo. Sabe qual é o propósito do evangelho de João? É mostrar que Jesus é Deus, ele é o Messias. Esse foi o objetivo principal. Não tem como ler o evangelho, meditar o evangelho de João e não encontrar Jesus. Você vai encontrar Jesus, porque ele vai se revelar a você, e você vai se permanecer nele. Você entende o que eu estou dizendo? Você não vai ler porque eu estou pedindo, você vai ler porque você está entendendo que sem isso, você não mantém, você não é nutrido. Você não é nutrido, vai ficar raquítico. Vai ficar raquítico. Você percebe a importância disso? É disso que nós estamos falando. Então, a única maneira de nós crescermos em Jesus é nós estarmos permanecendo nele e recebendo dele diariamente. E por fim, o versículo 8, quero que você leia comigo. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Olha que coisa séria que Jesus está falando aqui. Olha que coisa séria. O meu Pai, ele é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. Isso é a maior verdade do mundo. É a maior verdade do mundo. Quando nós amamos, quando nós temos um coração cheio de paz, o nosso coração está cheio de paz, e você convive com uma pessoa, é impossível que essa pessoa não perceba a paz de Jesus em você. E isso vai levar essa pessoa a buscar a fonte que você buscou, a beber na fonte que você está bebendo. Claro que sim, de modo natural. Eu quero isso para mim, eu quero experimentar isso para mim. E é nisso que o nome do Pai é glorificado. É glorificado porque a pessoa que te conhece, que me conhece, vai saber que isso não veio de mim. Que sabe quem eu sou, sabe o quão ansioso eu sou, o quão indisciplinado eu sou, entendeu? O quão displicente eu sou. E aí, na medida que convive e percebe a presença de Jesus, fala, não, mas como é isso? De onde que veio isso? E aí o nome do Senhor é glorificado. É nas suas atitudes, é no trato no dia a dia, é lá na empresa, fazendo a diferença lá no trabalho de vocês. Você não tem que sair pregando, você não tem que pregar para ninguém, não tem que levantar o volume do seu smartphone para todo mundo ouvir que você está ouvindo louvores. Não é isso, não é por aí. Não é por aí. É na convivência, é na relação, é no testemunho que as pessoas vão perceber que dentro de você tem algo diferente, e esse algo é Jesus. E Jesus diz uma coisa: vocês, vamos lembrar, gente, que isso aqui é o último discurso de Jesus para os seus discípulos, é a última instrução. Então veja bem, o meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Olha a instrução que Jesus dá. Vocês serão meus discípulos quando vocês derem fruto, porque o que eu dou é fruto. Da mesma maneira, da mesma forma como eu frutifico, e vocês conheceram o amor do Pai através de mim, e vocês conheceram o Pai através de mim, a paz do Pai através de mim, a alegria do Pai através de mim, os outros, as pessoas, a família, etc., vão conhecer o mesmo amor, a mesma paz, o mesmo contentamento através de vocês, porque vocês serão meus discípulos. Por isso, a importância de frutificar. Amém? Eu quero convidar você a pensar seriamente sobre isso e a tomar uma decisão. E a decisão é: eu vou entrar nas disciplinas espirituais, porque eu quero permanecer em Jesus. Eu vou separar um tempo durante a semana, uma ou mais vezes por semana, para ter o meu tempinho na presença de Deus. Alguém pode me perguntar: pastor, você tem uma sugestão? Eu falo, tenho, prática inclusive. Como seria? Seria o seguinte: você vai separar um tempo para estar ouvindo a voz de Deus. A gente gasta tempo com tantas coisas, e não, eu não vou ficar falando de celular não, porque vocês já estão cansados de saber o quão esse negócio rouba o nosso tempo, não é verdade? Quão somos roubados através da distração nossa. Mas vamos lá, seja lá o que for, entendeu? Separe um tempo, e ali você vai estar buscando a presença de Deus. 5 minutos você lê um bom texto,
não precisa ser o capítulo todo, leia um pedaço do capítulo, leia, volta, até entender, leia, volta, preste atenção nos verbos, com cuidado, pergunta para o texto, quem é que está falando, para quem que está falando, qual o objetivo que está falando. É assim que se lê Bíblia, é assim que você lê a Bíblia. Preste atenção no texto, foca no texto, entendeu? Quem está falando, para quem está falando, por que está falando o que está falando, e o que está falando. E aí você vai receber, e aí você vai orar e vai pedir: Senhor, fale o meu coração através dessa palavra que eu acabei de ler. E você vai ter o seu tempinho ali de oração, colocando diante do Senhor e pedindo que aquela verdade daquele texto se aplique à sua vida. E no restante dos 10 minutinhos que sobraram aqui, você vai fazer a viagem para dentro, tempo de quietude, não para ficar pensando em problema, em dificuldade, pensando como que eu vou melhorar hoje, como que eu vou melhorar hoje, como que eu vou focar em Jesus hoje. E aí faça como eu, não tem vergonha de falar para vocês não, está escrito lá na minha agenda, tem 2 horários lá durante o dia: fixe os seus olhos em Jesus. Aí no outro horário lá está: mantenha os seus olhos fitos nele. Eu tenho que estar sempre, constantemente sendo lembrado, constantemente. Por quê? Porque nós estamos no meio de uma guerra, isso é uma guerra que está aí fora, entendeu? É uma loucura, ninguém tem tempo para nada, ninguém tem tempo para coisa nenhuma, muito menos para estar na presença de Deus. Eu pergunto para você: como é que a gente resiste? Como é que você espera resistir? Como é que você espera ter paz no seu coração se você não tem contato com a fonte da paz? Como é que você espera que seu coração esteja alegre, com uma alegria verdadeira, se você não teve contato com a fonte que é Jesus? Como é que você espera falar palavra de sabedoria para sua esposa, para os seus filhos, ou para as pessoas que você convive no trabalho, seja para cima ou para baixo na relação, hierarquia, etc. Como é que você espera, você entendeu? Se você não teve um encontro com o Senhor, é impossível. É impossível. Não é mais ou menos, não, é impossível que você tenha uma atitude de amor de verdade se não tiver contato, comunhão com o Senhor Jesus. Isso muda tudo. Isso muda tudo. Isso é Evangelho. Evangelho é Cristo. Evangelho é Jesus. Evangelho é frutificar os frutos de Jesus na nossa vida. Tome resolução. Tome uma resolução. Você tomou tantas. Você já pensou em tantas resoluções? Esse ano eu vou ler a Bíblia toda. Alguém já fez isso aí? Eu vou ler a Bíblia toda. Não passou de Gênesis. Não é mesmo? Esse ano eu vou comprar uma moto, vou comprar um carro. Deus te abençoe, compra mesmo. Mas não esqueça das outras. Aquela que vai realmente fazer diferença na sua vida. Aquela que vai mudar a sua história. Aquela que vai mudar a sua casa. Aquela que vai mudar o seu casamento. Aquela que vai mudar a sua relação com seus amigos. Aquela que vai fazer de você um homem diferente, uma mulher diferente. Quem é? Jesus. Ele afetando a nossa vida. Ele afetando as nossas relações, Ele afetando as nossas atitudes, Ele afetando de fato, ao ponto das pessoas dizerem: meu, o que está acontecendo com você? O que está acontecendo? E você vai poder testemunhar. Aí sim, você vai falar: eu estou tomando algumas decisões na minha vida, e uma delas é levar o Evangelho a sério. É isso que nós temos que fazer. Queridos irmãos e irmãs, eu encerro concluindo com todo o amor que eu tenho por vocês, dizendo: vivam o Evangelho, que se você não viver o Evangelho, que é essa simplicidade que eu estou falando, vocês vão cair na religiosidade, e é a pior viagem que existe, a mais desgastante, a mais cansativa, a mais improdutiva, a mais árida e seca das experiências na vida. E você não nasceu para isso, você nasceu para ser ramo. E deixe Jesus encher a sua vida com a vida dele e produza fruto na sua casa. Amém? Produza fruto na sua casa. Eu quero orar com você. Baixe sua cabeça, por favor. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pelo privilégio que eu tenho de compartilhar o Teu Evangelho com os Teus filhos e as Tuas filhas nessa manhã. E eu te agradeço porque a Tua palavra é tão clara, ao dizer que nós devemos permanecer ligados a Jesus, permanecer em Jesus. São muitas as coisas que concorrem, são muitas as disputas, são muitas as coisas que querem roubar esse nosso tempo contigo. E eu quero pedir que o Senhor abençoe os teus filhos e filhas de um modo que eles tomem essa decisão e que eles recebam do Senhor a graça, a determinação,
a determinação e a firmeza, ó Deus, de deixarem tudo para trás para estar contigo, ouvir a tua voz, ouvir a tua direção, para tomar decisões, para poder fazer as escolhas, as decisões do dia a dia, sempre inspirados na tua presença. Em nome de Jesus, eu te peço e te agradeço. Amém.